Cordiais saudações, meu nome é Fernando e bem-vindos ao meu canal. E hoje eu vou falar de hermenêutica. Vou tratar da interpretação de dois textos que se encontram na primeira epístola de São Pedro. Vou trazer a ótica da Igreja Romana, a ótica da Igreja Ortodoxa e a ótica de muitas facções protestantes. Essa ótica que é corrente em muitas seitas, não em todas, evidentemente. E com isso eu quero mostrar que a interpretação, a hermenêutica das Sagradas Escrituras, a legítima interpretação se encontra com a Igreja Ortodoxa, parcialmente com a Igreja Romana, e não se encontra na Igreja, não se encontra no protestantismo. Ou se encontra alguma coisa de forma bem diluída, quando eles interpretam corretamente. Não é sempre que eles interpretam corretamente. Algumas coisas, na questão da revelação, eles interpretam corretamente. Às vezes eles acertam uma coisa ou outra, mas não existe legitimidade, né? Se existe alguma legitimidade, ela é muito pequena, muito baixa. Às vezes eles acertam na praxis, às vezes, né? Então eu quero mostrar que a legítima interpretação dos textos das Sagradas Escrituras se encontra, a legítima interpretação se encontra na Igreja Ortodoxa, ok? E eu quero mostrar agora, no caso do protestantismo, né, que eles pregam o livre exame, o sola escritura, vou mostrar que não existe, nunca existiu o sola escritura. O sola escritura é a maior mentira já contada, né? Isso aí é papo furado, é conversa mole para boi dormir, né? É conversa para enganar trouxa, é ouro de tolo. Então, sola escritura não existe. O que existe na real, né, na teoria, sola escritura, na prática é sola ecclesia, né, a interpretação da minha igreja, da minha facção protestante, e instância última, né, quando aquele protestante discorda até do seu pastor, da sua igreja, é solipsismo, é o solipsismo, né, o solo ipse, só eu. Então, e no caso, quando eles falam só de Bíblia, né, porque o protestante diz que é a religião da Bíblia, o protestante fala que o protestante fala que a reforma trouxe a Bíblia para as pessoas, que trouxe a livre interpretação, que cada fiel pode pegar a Bíblia e interpretar do jeito que bem entende, com as luzes do Espírito Santo e blá blá blá, blá blá blá. Isso não existe, tá? Isso não existe. Então eles falam que a Bíblia é isso, porque a Bíblia é maravilhosa, mas não existe religião que mais seja contra a Bíblia do que o protestantismo. Aquela religião que fica falando o tempo todo de Bíblia, de Bíblia, de Bíblia, é a que mais distorce, é a que mais adultera a Bíblia. Aquela que apela para o solo escritura, somente escritura, é aquela igreja, é aquela facção que mais desautoriza a própria Bíblia. Ou seja, papo furado. Esse papo de solo escritura é papo furado, tá? E eu vou mostrar isso, né? Se você ficar até o final do vídeo, você vai ver que eu falo a verdade, você vai poder concluir por si mesmo se fala a verdade ou não, né? Se você... E aí eu só vou dar a interpretação. Claro, vou mostrar os textos, vou mostrar as visões de mundo, né? E vou trabalhar com a honestidade. Então, se você for honesto, você vai concluir que estou certo. Se você for desonesto, é claro que você vai fazer cara feia, cara de bocos, talvez escreva algum comentário ofensivo aí embaixo, né? Mas o problema é seu, né? Agora, se você estiver de acordo comigo, você vai dizer, realmente, você tem razão, o protestantismo distorce mesmo, né? Viaja na maionese. E... Enfim, né, vou mostrar então aqui vou ler o texto, né, ou melhor, vou ler os textos e vou mostrar. Mas o que eu quero dizer é assim, o que eu queria dizer, né, que eu lembrei agora. Quando, né, um indivíduo vai ler a Bíblia, quando ele acredita no sola escritura, quando ele acredita na livre interpretação, no livre exame dos textos,
né? Ele vai interpretar de acordo com suas crenças, né? Ele vai interpretar a Bíblia de acordo com sua cosmovisão, com a cosmovisão da facção religiosa a qual ele pertence, tá? Então, o que acontece? No caso do protestantismo, a Bíblia é que tem que se adaptar à crença daquela facção, daquela seita, daquela congregação, daquele pastor, daquele presbítero, daquele diácono, daquele obreiro e, em última instância, a Bíblia tem que se adaptar ao indivíduo que lê. Porque a Bíblia não pode ferir a crença de sua congregação, do seu pastor e nem a sua crença. Então é a Bíblia que tem que se adaptar ao indivíduo e não o indivíduo que tem que se adaptar à Bíblia, não é o indivíduo que tem que se adaptar aos apóstolos, não é o indivíduo que tem que se adequar aos ensinamentos de Jesus Cristo. É o contrário, é Jesus Cristo que tem que se adaptar à sua facção, é Jesus Cristo que tem que se adaptar ao seu pastor, é Jesus Cristo que tem que se adaptar ao próprio leitor da Bíblia. E aí eles distorcem tudo, e aí está a prova que só a Escritura é uma mentira, tá? É papo furado, é conversa mole para boi dormir. Né? Repetindo o que eu já disse, evidentemente. Né? Então, no caso do protestante, é a Bíblia, né, que tem que se adaptar a ele e não o contrário, tá? Então, esse papo, né, de só a Escritura, repito mais uma vez, é papo furado. Não caiam nessa conversa. E aí, agora sim, vou ler o texto. Eu trouxe aqui alguns livros, né? Eu trouxe o Novo Testamento desse protestante, que é Ele Era Honesto, né, que é o Champlin, né? Até onde ele podia ser honesto, ele era honesto, Champlin. E ele traz aqui em grego e em português e várias explicações. Tenho também essa interpretação do Wayne Grudem, que não sei se ele é vivo ou não, mas está aqui. É professor, pesquisador de teologia bíblica pelo Phoenix Seminary, no Arizona. Foi professor titular de teologia bíblica, blá blá blá. Ele é doutor pela Universidade de Cambridge. Protestante, livro protestante, de uma editora protestante, Vida Nova, tá? Protestante. Então, tem dois textos que incomodam os protestantes sobremaneira, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 19. Pega a sua Bíblia e confira. E no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Tá? Eu estou aprendendo grego, então vou ler aqui em grego do jeito que eu sei ler. Se eu estiver errado, alguém translitera nos comentários, por gentileza, qual é a pronúncia correta, se eu errei em alguma parte da pronúncia. Enoque tis en filaki nevassim porevsis ekiriksen, tá? É em grego, tá bom? Se eu errei aí a pronúncia, alguém me corrija transliterando no alfabeto latino a pronúncia correta de alguma palavra ou de todo o texto, ok? Bom, então, lendo de novo, no qual também foi e pregou os espíritos em prisão. Qual é a interpretação? O texto está dizendo que Cristo desceu à mansão dos mortos e foi pregar para os espíritos em prisão. Está aqui. Aqui. Então, o que diz o protestante? Tá aqui, vamos lá. Olha a explicação que o cara faz, né? Entretanto, porque Pedro se refere a espíritos, se está pensando em desobediência de seres humanos, que não eram apenas espíritos, mas também corpos? A melhor maneira de explicar isso é dizer que o texto tem o sentido de espíritos que agora estão em prisão. Bom, ele acrescentou a palavra agora, né, para que esse texto se adequasse à sua visão de mundo, à sua crença.
Vou continuar aqui. Mas que eram pessoas que estavam vivas na terra no tempo de Noé, quando Cristo pregou a elas. Então, quando Cristo pregou a elas, segundo esse doutor em ciências bíblicas, né? Quando Cristo pregou para elas, elas estavam vivas, né? Mas não é o que o texto diz. É o que ele faz o texto dizer. Então, ou seja, a sua escritura foi para cucuia. Então, só la ipse, só a minha interpretação. Blá blá blá. Tá. E aí, quem traduziu o livro também deu um exemplo aqui. Mas, ó, vou continuar. A expressão semelhante encontrada poucos versículos adiante, no capítulo 4, versículo 6. Pois é por isso que o evangelho foi pregado também aos mortos. Mas bem entendido no sentido que o evangelho foi mais bem entendido no sentido de o evangelho foi pregado aos que agora estão mortos, né? Então ele acrescenta a palavra agora, como se a palavra agora fizesse parte do texto sagrado. Ele acrescentou uma palavra que não existe para quê? Para justificar a sua interpretação, como se a sua interpretação fosse a interpretação dada pelo apóstolo Pedro, né? Então, ou seja, ele faz o texto se adequar ao que ele crê. Ele não quer se adequar à verdade do texto. Tá? Aí o tradutor colocou lá, é possível fazer da mesma maneira em português se a Rainha Elizabeth nasceu em 1926. É uma declaração adequada, ainda que ela não fosse rainha quando nasceu. O que queremos dizer é que agora é a rainha... o que queremos dizer é, aquela que agora é a Rainha Elizabeth nasceu em 1926. Né? É sugestivo aí. Então o cara, né, ele distorce, e aí lá ele vai distorcer de novo no versículo 6 do capítulo 4. Ó. Para salvar o juízo eterno, o evangelho foi pregado aos cristãos que morreram. Aliás, Pedro começa nesse ponto a falar do destino dos crentes que já haviam morrido. Seus leitores podem estar imaginando que benefícios há para os cristãos que já estavam mortos. Essa situação podia estar relacionada a alguns que haviam morrido como consequência direta da perseguição, mas o texto não nos permite limitar a aplicação a isso, simplesmente fala sobre os mortos. Ele reconhece que a interpretação dele não se encaixa. Mas mesmo assim ele crê nessa interpretação. Ele diz, pois é por isso que o evangelho foi pregado também aos mortos. A palavra isso reporta ao assunto do texto anterior, o juízo final. Em outras palavras, era por causa do juízo final vindouro que o evangelho foi pregado até mesmo àqueles que creram em Cristo e depois morreram. Dessa maneira, os mortos significa aqueles que agora estão mortos. Ó, ele faz de novo, né? Que agora estão mortos. Então ele faz, né? Ele faz toda uma interpretação não bíblica, tá? Ele faz uma interpretação dele, de sua igreja, de sua congregação, de sua cosmovisão, de sua visão de mundo, para que o texto se encaixe em sua crença, né? Então ele acrescenta a palavra agora, mas não é isso que diz o texto, né? Então, se a gente for usar na navalha de Ockham, qual a explicação? Né? Você tem duas teses. Então você tem duas teses. Uma diz assim que Cristo foi pregar os mortos, como que está lá na Epístola de São Pedro. E você tem uma outra tese que pega esse texto, que Cristo foi pregar aos mortos, né, os espíritos rebeldes, e diz que não. Ele foi pregar para aquelas pessoas que estavam vivas na época de Noé. Naquela época elas não estavam mortas, naquela época elas estavam vivas. Hoje elas estão mortas, né? Ou na época que Pedro escreveu estavam mortas, ou seja, né, ele acrescenta entes desnecessários para a explicação. Então ele acrescenta a palavra agora, ele acrescenta uma explicação que as pessoas estavam vivas. Então, se pegar na navalha de Ockham,
desses dois textos, ele vai dizer assim, de duas explicações sobre um determinado fenômeno, sobre uma determinada coisa, a explicação mais simples geralmente é a verdadeira. Então, a navalha de Ockham aponta para a explicação literal, que Cristo realmente, depois da sua morte, desceu à mansão dos mortos, ao Hades, ao inferno, e pregou aos espíritos em prisão, os espíritos rebeldes da época de Noé, né? Então a gente já viu aí, né, a interpretação protestante como ela é fraudulenta e que não existe o livre-exame, né? O livre-exame não é bem assim livre-exame, né? E tal. Mas assim, o primeiro a falsificar, né, esse texto foi o bispo Agostinho de Hipona. Eu, sinceramente, não gosto do bispo Agostinho de Hipona, não vejo como um bispo ortodoxo e não vejo como um grande expoente da patrística. Primeiro que ele não conhecia grego e também não foi muito honesto na interpretação deste texto e de outros textos do Novo Testamento, né? Então, ó, tá aqui no Champlin. Ó, não foi senão no século IV, com Agostinho, que essa interpretação veio a lume. Qual a interpretação que veio a lume? Sofrimento de Cristo, então a descida de Cristo como espírito desincorporado. Seu espírito humano está em foco. Por outro lado, Noé pregou antes dos sofrimentos de Cristo. Assim, em sentido algum, está em foco a prédica de Noé. Né? Então, ó, vou ler aqui a explicação do Champlin. Segundo Agostinho, né? Então a descida de Cristo como espírito desincorporado, seu espírito humano está em foco. Por outro lado, Noé pregou antes do sofrimento de Cristo. Antes, né, do sofrimento de Cristo. Assim, em algum sentido, está em foco a prédica de Noé. Então, para Agostinho, Cristo não desceu à mansão dos mortos e não pregou aos espíritos. Que é a interpretação dele, que é a interpretação corrente no mundo protestante, tá? Então foi uma argumentação desonesta. Foi só no século IV que apareceu isso, né? Até o século IV a igreja sempre interpretou que Cristo desceu à mansão dos mortos e pregou sim aos espíritos rebeldes, quer queiram os protestantes, quer não. Bom, é aqui o Champlin mostra, né, que a interpretação corrente era essa. Né? Agostinho foi o primeiro que teve a ousadia de dar uma interpretação que não cabia dentro do texto. Ó, vou ler o outro texto. Pois é por isso que foi pregado o evangelho até os mortos, para que na verdade fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. Este versículo, desde os primeiros pais da igreja, né, os padres da igreja patrística, tem sido corretamente usado para indicar a oportunidade de se ouvir falar de Cristo para que se possa aceitá-lo ou rejeitá-lo, em um âmbito que finalmente tornar-se-á absolutamente universal. Eis a razão pela qual Cristo desceu ao Hades. O Evangelho foi pregado aos mortos rebeldes. Eles tiveram sua oportunidade. O texto que alude à descida de Cristo ao Hades. 1 Pedro 3, 48 e capítulo 4, 6. Não indica quantos se aproveitaram da oportunidade, mas há outras passagens bíblicas que mostram que os eleitos serão finalmente poucos. Contudo, finalmente a
oportunidade será universal. A outra consideração que não deve ser negligenciada neste ponto: se por um lado os eleitos são poucos, os restaurados serão todos. E tal. Né? E aí continua a explicação. Mas o que eu quero mostrar é que a interpretação literal desse texto, quem interpreta o texto de forma literal é a Igreja Ortodoxa, que a Igreja Ortodoxa acredita que Cristo desceu à mansão dos mortos. A Igreja Romana, ela não se sente muito bem com esse texto, né? Porque ela acredita que depois do juízo particular, né? Aquele que não é o definitivo, mas aquele particular depois da morte, para a Igreja Romana já é definitivo. Então, se a pessoa foi para o céu, foi para o céu, foi para o inferno, está lá no inferno, acabou e já era. Né? Vai ter o juízo final que só vai confirmar. Né? E assim, quem está no purgatório já está salvo para a Igreja Romana. Então a Igreja Romana criou o purgatório, né? A Igreja Romana criou o purgatório para dizer assim que tem aquelas pessoas, né? Se encontra até no texto de Agostinho, no De Cura Pro Mortuis, né? O cuidado devido aos mortos, que não são tão más para irem para o inferno e também não são tão boas para entrarem no céu. Então foi criado aí o purgatório. O purgatório é o lugar dos salvos. As pessoas já estão redimidas, só que elas têm que se purificar dos pecados antes de entrarem no céu. Então se criou o purgatório. Para a Igreja Ortodoxa, o juízo depois da morte ele não é definitivo. As pessoas podem ir para o céu e podem ir para o inferno. Os que estão no inferno podem ser do inferno, segundo a doutrina da Igreja Ortodoxa, como ensina 1 Pedro, no capítulo 3, versículo 19, e no capítulo 4, versículo 6, as pessoas que morreram podem ir para o inferno, podem ir para o inferno, mas podem sair de lá pelas orações dos cristãos, pelas boas obras, pelas missas, podem sair do inferno. Então, a interpretação da Igreja Ortodoxa está correta, segue os padres da igreja e segue a vontade do autor, Pedro. Segue o ensinamento do apóstolo Pedro, que diz que Cristo foi pregar aos mortos. E a Igreja Ortodoxa segue dizendo que esses mortos podem ser evangelizados, podem se arrepender, podem até ser batizados, se não foram batizados, e podem, antes do juízo final, eles podem se salvar, eles podem entrar no reino dos céus. E eu vou ler aqui alguns textos sobre isso aqui no livro do metropolita russo, do bispo Hilarion Alfiev, O Mistério da Fé, livro excelente que todo cristão ortodoxo deveria ler e outros interessados também, da editora Vozes, tá? Vou deixar um link aí também na descrição do vídeo para quem quiser comprar. Aí clica no link da Amazon e pode comprar este livro, ok? Bom, eu sei que o vídeo está longo, mas paciência, né? Falei mais do que eu deveria ter falado. Mas enfim, né? Não é tão fácil assim. Vamos lá. Deixa eu ver. Bom, deixa eu encontrar aqui, então. Vou ler um texto do livro aqui, tá? A oração pelos defuntos remonta à tradição antiga da igreja cristã. Separando-se do corpo, o homem deixa o mundo visível, mas não deixa a igreja. A obrigação daqueles que permanecem na terra é rezar por ele. A igreja
acredita que a oração pode ajudar o homem em seu destino póstumo e que o Senhor aceita as preces tanto pelos justos falecidos quanto pelos pecadores que estão em tormentos. As orações durante a liturgia têm um poder especial. O Santo Sacrifício, a missa, o Santo Sacrifício Salvador de Cristo traz um benefício às almas até após a morte, com a condição de que seus pecados sejam perdoados na vida futura. Por isso as almas dos falecidos pedem às vezes para que seja celebrada uma liturgia divina por eles, escreveu São Gregório Magno. Durante as orações de genuflexão da festa de Pentecostes, há orações pelos que estão aprisionados no inferno, para que repousem em um lugar resplandecente, num lugar verde e refrescante. A Igreja acredita que Deus pode favorecer o destino póstumo dos defuntos, pelas orações dos vivos, e livrá-los dos tormentos e concede-lhes a salvação junto com os santos. Há um conto medieval que narra a história de um sacerdote que, ministrando a liturgia pelos defuntos, viu no momento do oferecimento dos santos dons uma multidão de almas que estavam saindo do lugar de tormentos, como se fossem centelhas de fogo que provém de uma lareira acesa, e as viu ascender ao céu graças às paixões de Cristo, pois ele é sacrificado todos os dias em nome dos vivos e dos mortos. Um outro relato ainda mais impressionante é narrado em algumas histórias de vida do Santo Papa Gregório I, Gregório Magno. Trata-se de um caso que a alma do imperador Trajano foi batizada no inferno pelas lágrimas do Papa Gregório. O imperador romano Trajano era perseguidor dos cristãos. Contudo, o Papa Gregório ficou sabendo que o imperador tinha feito uma obra de misericórdia, protegendo uma viúva. Repleto de compaixão, o Papa foi à igreja e rezou com lágrimas pela alma do perseguidor, até que recebeu uma revelação que as suas preces foram ouvidas. Que ninguém fique perplexo quando dizemos que Trajano foi batizado, pois sem o batismo ninguém verá a Deus. Mas há um terceiro tipo de batismo, o batismo de lágrimas, escreve o autor da história da vida do Papa, o hieromonge Serafim Rose, comenta. Embora seja um caso raro, ele dá esperança àqueles cujos parentes faleceram fora da fé. Então a Igreja Ortodoxa, na perfeita e legítima interpretação do apóstolo Pedro, faz o que a Igreja sempre fez. A Igreja Ortodoxa é a Igreja da Patrística, era a Igreja dos Apóstolos, era a Igreja de Jesus Cristo. Então ela faz o que foi ensinado pelos apóstolos, rezar pelos mortos, assim como Cristo desceu à mansão dos mortos para pregar aos mortos, para que eles tivessem chance, mesmo depois da morte, para que eles tivessem chances de se arrepender e de se converter e de sair do lugar de tormentos, tá bom? E neste vídeo ficou desmascarado o protestantismo. Mostrei que o solo da Escritura não existe, só existe na teoria, mas a prática é outra. Gostou do vídeo? Deixa aí o seu joinha. É a primeira vez que apareceu neste canal, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreva no meu canal, aperte o sino de notificações para ser notificado, para ser notificada de novos conteúdos. Compartilhe com seus amigos este vídeo e deixe suas impressões aí no comentário. Até o próximo vídeo. Fui!